começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o nosso tema de hoje vai ser a África, é o Dia Mundial da África, que é celebrado sempre no dia 25 de maio, e a relação desse continente com a América Latina. Para fazer essa discussão, nós temos hoje aqui a presença do Romão Naísna, que é bolsista aqui no IELA atualmente, estudante de serviço social e vem lá do continente africano, da Guiné-Bissau. E junto com ele, para fazer essa discussão também, o Juvinal da Costa, que é formado em História e está fazendo seu mestrado na UDESC, discutindo justamente os movimentos de resistência naquela região africana. Ele também é da Guiné-Bissau. E a gente começa contigo, irmão, comentando com a gente, afinal de contas, como é que nasce esse Dia Mundial da África, por que nasce, explica um pouco para a gente isso aí. Bem, primeiramente agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, neste mês muito importante para a África e para os africanos, que é o mês em que se comemora como o mês da África. E, bem, lembrando que a África é um dos continentes invadidos pela Europa. Então, no ano 1884 a 85, né, um ano, né, que aconteceu naquela conferência, aquela conferência famosa de Berlim, a África foi dividida em partes em benefício do continente europeu. Então, para que a África e os africanos pudessem resgatar a sua autonomia, né, a sua soberania enquanto continente, era necessário para que fizéssemos uma luta armada contra os invasores europeus. Então, na década de 60, né, a maioria desses países, felizmente, conseguiram a sua independência. Então, em Addis Abeba, né, Etiópia, e houve, né, uma reunião, né, realizada pela OA na altura, né, que é a Organização da União Africana, para que pudéssemos escolher uma data que seria 25, né, de maio como dia de reflexão pelas conquistas que este continente conseguiu nessa década, né, essa conquista que é a nossa autonomia, que não existe coisa mais linda, coisa mais preciosa que a nossa liberdade, né, de nós sermos reconhecidos enquanto povo que somos, enquanto povo africano. Porque era uma aberração total para que, por exemplo, a Guiné-Bissau fosse considerada uma região ultramarina de Portugal, né, que é um absurdo total. Então, essa data foi escolhida precisamente para refletirmos hoje sobre essas conquistas que nós obtivemos na década de 60 e sobre a nossa independência, né? A independência da maioria dos países africanos. Embora a Guiné-Bissau na época não era independente, né? Só vínhamos a ser independentes em 73. Como demorou, né? Se tu falaste sobre isso, né, de países que foram colonizados pela Europa, nós aqui na América Latina também temos esse destino comum, né? Exato. Como é que vocês observam essa história, né, de vocês com a nossa história aqui da América Latina? Temos muita coisa em comum, né? Fomos vítimas, infelizmente, né, daquilo que eles vão chamar de descoberta, né? Que é uma nomenclatura muito, assim, para mim, muito de arrogância, né? Porque ninguém foi descoberto, né? Infelizmente, nós fomos invadidos, né, nos nossos países e as nossas riquezas foram levadas de uma forma brutal, entendeu? E o Brasil com a Guiné-Bissau, ou seja, com a África como um todo, né, teve uma boa relação, inclusive, né? E no caso da Guiné-Bissau de concreto, né, após um ano da independência, o Brasil foi um dos primeiros países que se predispôs a ajudar a Guiné-Bissau, inclusive na formação de quadros, né? Então, também não significa nada a independência sem ter capacidade de você administrar o seu território. Então, o Brasil sempre colaborou, né, em formação dos quadros guinenses. Hoje em dia, se você for ver nas universidades guinenses, né, a maior parte dos professores que lá se encontram foram formados aqui no Brasil. Então, o Brasil é um parceiro muito fiel da Guiné-Bissau, digo assim, e também não só o Brasil, alguns países também da América, né, como a Cuba, né, é bom ressaltar isso, né, porque para que nós fôssemos independentes, né, numa época em que Portugal tinha uma capacidade bélica inquestionável,
que nós não tínhamos estrutura bélica para enfrentar Portugal. Foi graças à Rússia, à Cuba, né, que nos auxiliaram, né, com materiais bélicos e até com recursos humanos para que pudéssemos enfrentar esse regime colonial português. Juvenal, eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso, né? O Romão falou dessa movimentação por libertação e tal. Como é que foi isso, né, nos países africanos e demorou tanto, né? Que aqui na nossa América Latina, já lá no início do 800, já estavam as lutas de libertação e a África foi aí até os anos 60 do século passado, né? Bom, primeiramente agradeço, né, a oportunidade de ter a fala aqui e também ouvir todos, né, e todas. Então, o colonialismo no continente africano, ela apresenta características que a história africana, o colonialismo recente na história africana, ela apresenta características que a história africana, eu diria a história do mundo, humana não conhecia até então. Entendeu? Então, por quê? Porque ela incorpora um outro elemento como uma das suas justificativas básicas, que é a ideia de erguer o africano do seu estado primitivo. Entendeu? É um discurso totalmente racista, porque ela vem de um contexto europeu que se forma essas ideias, esse pensamento racista. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que a diferença entre outros processos coloniais, porque o colonialismo caracteriza-se por um processo de dominação e exploração, entendeu? Mas o colonialismo no continente africano recente, ela incorpora esse elemento racial, entendeu? Ela vai com a ideia de substituir uma cultura por outra. A ideia de civilizar o africano como justificativa básica, porque vai envolver os missionários cristãos, entendeu? A ideia de substituir, de civilizar o africano significa substituir a cultura que o africano tem, porque é uma cultura inferior. Entendeu? Então, essa é uma das características. Por isso, quando a administração colonial sai do continente, por exemplo, foram expulsos. Mas a ideia, a própria colonialidade permanece. Entendeu? Então, o que nos mostra essas resistências, porque, primeiro, há uma ideia, por exemplo, o colonialismo português, há uma ideia que vai se expandir, principalmente nas décadas após a Segunda Grande Guerra, de que quando o Portugal, por exemplo, revoga o ato colonial de 1930. Então, em 1951, Portugal, com a pressão das Nações Unidas e movimentos anticoloniais, ele vai dizer que esses territórios invadidos na África são províncias de ultramar português. E vai incentivar a migração, ao mesmo tempo, de portugueses na metrópole para essas províncias, para driblar a pressão das Nações Unidas. Então, o que isso significa? Significa que a maioria dos discursos, vamos ter muitas falhas na historiografia portuguesa, que vai dizer que essas províncias, como a Guiné, como um todo, por exemplo, foi colonizada desde o século XV. É mentira. Entendeu? Esses territórios, na verdade, quando Portugal começa a avançar para o que Ranger vai dizer nas existências primárias. Esses povos, como não aceitaram, após o irmão falou muito bem, após a Conferência de Berlim, Portugal vai ser pressionado a demonstrar que esses territórios que ele reivindicou na Conferência de Berlim estão propriamente sob o seu domínio. Então, como esses povos não eram administrados pelos próprios líderes locais, o que ele vai acontecer? Vai incentivar uma campanha que ele chamou campanha de pacificação. Essa campanha de pacificação, na verdade, nessas resistências primárias, é uma campanha de genocídio. É uma campanha de genocídio depois dessas populações. Então, na década de 60, após a Segunda Grande Guerra, vamos ter um outro tipo de resistência. Essa resistência que vai ser mais
armada, é claro, tipo, já vai se formar essa ideia de nação, por exemplo, entendeu? Diferente das resistências anteriores, por exemplo, no arquipélago dos Jaguars, por exemplo, um conjunto de 88 ilhas no sul da atual Guiné-Bissau, esses povos, por exemplo, lutavam contra o colonialismo português na campanha de pacificação. Mas nas resistências secundárias, diríamos assim, ela não luta mais só para expulsar os portugueses do arquipélago, mas luta como uma parte do atual Guiné-Bissau. Entendeu? Tipo, essa forma, porque essas nações esse povo já vai dar conta, vai perceber que, olha, tipo, a Conferência de Berlim definiu esses territórios, entendeu? Agora, o importante agora é nos unirmos, entendeu? E expulsar o colono. Legal, começamos aí então contando um pouco dessa história aí do continente africano e a gente no próximo bloco segue aí com esse debate. Fica aí. Micaela Bastidas Puyucaua nasceu em 1744 na província de Tamburco, no então vice-reino do Peru. Pouco antes de completar 16 anos, se casou com um jovem mestiço, José Gabriel Condorcanqui, descendente direto do último Inca Tupac Amaru. Justamente por isso, assumiu o nome de Tupac Amaru II, quando decidiu, junto com Micaela, organizar os indígenas num movimento contra a coroa espanhola, que acabou incendiando também a Bolívia. Na revolta, Micaela atua como soldado e também como conselheira militar de Tupac II. Foi ela quem sugeriu a tomada de Cusco logo nos primeiros dias da rebelião, o que significaria a vitória sobre os espanhóis. Tupac preferiu esperar, ouvindo seus aliados crioulos, e é derrotado. Micaela é capturada em 1781 e levada a Cusco, onde seria torturada e executada pelos espanhóis em praça pública, junto com seu filho Hipólito e Tupac Amaru II. Revolucionária e combatente, Micaela vive. Já não tenho paciência para suportar tudo isso. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, com a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da UFSC, hoje falando sobre África e o Dia Mundial da África. Romão, uma das coisas que a gente sempre comenta, principalmente aqui na América Latina, é sobre um pouco isso que o Juvenal falou também, a colonialidade que permanece, né? Aqui, por exemplo, na América Latina, a gente tem toda uma história de colonização mental, cultural, né, que veio primeiro da Europa, depois dos Estados Unidos e tal. Como é nos países africanos? Essa coisa também segue firme por lá? Claro que a gente existe, né? Esses efeitos, eu diria assim, efeitos colaterais de colonialismo, digamos assim, né? Porque não é fácil resistir, ou seja, conseguir mudar a mentalidade do povo, né? Um povo que foi invadido, por exemplo, Portugal invadiu a Guiné-Bissau desde o ano 1446, pela primeira vez. Entendeu? Então foram quase 500 e poucos anos, né, desse contato infeliz com Portugal. Então, e Portugal cultivou uma ideia no africano e guinense, não só de que ser um ser civilizado é adquirir, né, os procedimentos culturais de um português, entendeu? Então, infelizmente, há que haver algumas pessoas também que vão acreditar que isso é factual, né? Isso é verídico, né? Então eu preciso me proceder como um português, né? Me adaptar desde a forma de vestir e falar, quer dizer, vou ter que renunciar à minha essência enquanto homem guineense, né? Para adquirir, ou seja, em benefício, né? Dos valores culturais ocidentais portugueses, né? Entendeu? Então existe em grande parte isso, mas
Também eu digo uma coisa, que a Guiné-Bissau, ou seja, o povo guinense sempre se revoltou, né? Não é por acaso que foi o primeiro país de língua oficial portuguesa que tomou a independência, porque nós sempre resistimos, né, a essa imposição colonial portuguesa. Entendeu? Mas ainda existe um certo número, né, esses efeitos colaterais do colonialismo, que não é fácil, mas aos poucos, né, estamos construindo, né, uma ideia mais crítica, né, mais reflexiva de que, olha, nós podemos ser guinenses, né, felizes da nossa forma, civilizados do nosso jeito africano guinense, sem, no entanto, ter que renunciar à nossa essência em benefício daquilo que o português vai dizer que é ser civilizado. Entendeu? Uma das coisas que os europeus sempre fizeram muito bem foi de gerar a discórdia e a separação, né, entre as comunidades nos lugares e tal. Na África isso aconteceu muito, quer dizer, essas disputas e conflitos interétnicos, inclusive dentro da África. Como é que isso ainda está acontecendo? Se isso está acontecendo ainda na África, como é que vocês analisam isso? Bem, falar em África como um todo seria difícil, né? Porque a África é um país, ou seja, desculpa, é um continente composto por 54 países. Então, cada país tem a sua especificidade, sua realidade um pouco distinta com o outro. Mas eu falo do caso da Guiné-Bissau em concreto, né? Felizmente nós não temos assim essas divergências étnicas assim que nos levam ao extremo, entendeu? Nós conseguimos nos conviver, né, no mesmo território, apesar de termos mais de 20 e poucos grupos étnicos que falam os seus dialetos, né, mas conseguimos nos entender em crioulo, que é a língua nacional mais falada, conseguimos nos conviver com toda a união possível, né, e sem, no entanto, ter resistido. Nunca na história da Guiné-Bissau houve um conflito assim étnico, né, que envolve um grupo étnico com outro. Nunca, felizmente. Nós conseguimos realmente superar essas diferenças que existem em nome da dignidade, em nome da união nacional, né, como um povo que nós somos. Hoje sentimos-nos mais orgulhosos enquanto guinense do que enquanto PPL, que é um grupo étnico, ou enquanto Balante, que é um dos grupos étnicos também que existem na Guiné-Bissau, felizmente. E Juvenal, ainda falando sobre esses movimentos de libertação, né, da África que surgiram lá anos 50, 60 e tal, sempre foram movimentos vinculados, né, às ideologias mais à esquerda, marxistas e tal. Como é que isso aparece aí nesses movimentos de libertação? Como é que tu analisas isso? Quer dizer, o fato de ser essas pessoas formadas nesse pensamento mais à esquerda e tal, foi importante para esses movimentos? Olha, assim, acontece que muitos líderes africanos, inclusive que organizaram muitas conferências panafricanistas, o último, tipo, o mais destacado deles, aliás, nesse caso é de 1945, em Manchester, o Kwame Nkrumah, muitos afro-americanos. Essas pessoas tinham essas ideologias, mas que vamos dizer que são mais da esquerda. Por isso, tu vai ver, por exemplo, o país que mais apoiou, por exemplo, a Guiné, esses países palopianos, entendeu? É o próprio a Rússia, entendeu? Em termos materiais bélicos. Portugal, muito embora não participou diretamente na Segunda Grande Guerra, Portugal não participou diretamente da Segunda Grande Guerra, mas ele fez parte dos grupos que fundaram a OTAN, a Organização do Atlântico Norte. Então, essa Organização do Atlântico, como Portugal faz parte, muitos países como os Estados Unidos, esses países também ajudavam Portugal de alguma forma. Portugal era beneficiário por armamentos dessas populações. Então, vamos ter, por exemplo, o Amiga Cabral, que é um grande socialista e tudo mais. Essa ideia de se juntar aos grupos tipo, com o mesmo tipo de pensamento foi algo importante para luta contra o colonialismo. Já que a maioria dos países, por exemplo, que
estão dominando o continente africano, por exemplo, a França, a Inglaterra, Portugal estão no mesmo lado, entendeu? Então, e vê que tipo, aparecem dois blocos na época, entendeu? Dois blocos. Então, foi muito importante. Esses movimentos, na verdade, vão ter... a população vai começar a desconfiar delas, principalmente após a independência, porque há muitos países africanos, após a independência, vão cair em governos ditatoriais, entendeu? Guerras civis. Então, a gente vai começar a se questionar, será que esse pensamento é bom para a África ou outra coisa, entendeu? Mas o importante é destacar nesse momento que foi importante no início. Foi muito importante porque ajudou esses líderes africanos a se conectarem. Tipo, porque tinham um inimigo comum, que é o próprio o colonizador. E cria também um pouco essa ideia de africanidade, né, que a gente falava no início do programa, que é uma ideia justamente de unificação, apesar de todas as diferenças. Tipo, a ideia de africanidade, a ideia de África... Tipo, na verdade, a África é uma ideia. Como a Europa é uma ideia. É uma invenção da modernidade. Então, o europeu inventou o africano. Entendeu? Para invadir o continente africano, ele tinha que dizer quem é o africano. Entendeu? Quem é africano? Esse continente, por isso o cientista político queniano, né, Ali Mazrui, disse uma coisa muito interessante. Qualquer professor na Universidade de Oxford, por exemplo, podia fazer uma conferência no Reino Unido e dizer que a África não tem história. Então, o que temos é a história dos europeus na África. Então, é uma África que foi inventada pelo próprio europeu. Entendeu? Ele se colocou como o centro do mundo. Esse novo padrão de poder existente coloca a Europa como centro e o homem branco como padrão. Entendeu? Então, ele inventa a África. E quando esses movimentos panafricanistas, da negritude, quando elas começam com a ideia de enfrentar esse pensamento. Essa África é inventada por colono. Entendeu? Mas uma outra coisa muito interessante é que ela também inventa a África de uma outra maneira. Porque ela coloca muitas vezes a África como um lugar homogêneo. Entendeu? Então, a ideia de africanidade vem mais ou menos assim, são ideias frutos desse colonialismo. Essa ideia de, eu pertenço a um lugar. Porque a diáspora, na verdade, a diáspora afro-brasileira, não só afro-brasileira, afro-americana e tudo mais, ela influencia o pensamento africano, de alguma forma. Muitas iniciativas para a independência dos países africanos também teve influência dos afro-americanos, afro-brasileiros e tudo mais. Entendeu? Legal. E então vamos encerrando esse segundo bloco aqui e a gente já volta. Fica aí. Bautista Vidal, eu o reputo como um dos maiores físicos do século XX. Talvez mais importante até que um Einstein, para chocar os ícones das ciências naturais. É que o Bautista tocou numa questão fundamental, que é a energia do ponto de vista da reprodução da vida biológica. Da vida biológica no sentido de que o Bautista mostrou que o petróleo está acabando e que nós temos que substituir o petróleo não pela energia nuclear, porque a energia nuclear traz uma bomba dentro da usina, da fábrica. Então, qual é a alternativa para substituir o petróleo? Só há uma, que é a energia vinda das plantas, a energia vegetal, que é o álcool, o girassol, o babaçu. Isso daí
que pode, a única alternativa de substituir o petróleo é fazer com que a civilização não desapareça, inclusive porque a biomassa, que é a energia vegetal, ela é pacífica. A pequena propriedade, você pode produzir álcool em pequena propriedade e não depender do posto de gasolina. Você não compra nada de fora. Você pode fazer, um camponês, um pequeno produtor, pode produzir álcool, e com isso ele produz carne, ele produz leite, ele produz rapadura, ele tem uma unidade produtiva encerrada em si mesmo. Ele é o autodesenvolvimento, não é o desenvolvimentismo, que é uma picaretagem burguesa, é o autodesenvolvimento. E o Bautista, ele não só teorizou sobre isso, deixou vários livros sobre isso, como ele botou a mão na massa, ou seja, ele realizou na prática o único programa mundial alternativo ao petróleo, que foi o Proálcool, que foi um programa de vanguarda do ponto de vista tecnológico, energético e ecológico. Então, o Bautista Vidal merece ser evocado na universidade, porque não se conhece a obra do Bautista Vidal. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre África. E eu queria comentar isso, né? A gente estava falando aqui sobre essa história criada pelos europeus e tal, e é engraçado que quando eles entram na África dizendo que vão civilizar os africanos, um dos povos que tem a história mais rica, talvez, na história do mundo, é o povo egípcio, por exemplo, que fica no continente africano, né? São as incongruências aí desse povo. Mas a gente falava também sobre haver uma história antes. Né? Antes da chegada dos europeus na África, havia uma história ali, muito provavelmente uma história oral e também uma história escrita de alguma forma, como aqui na América Latina tivemos também. Né? Como é que era essa África antes dos portugueses e ingleses e franceses e belgas chegarem? Bem, existe a história, ou seja, a história ela é indissociável com o ser humano. Onde existe um povo, um grupo de pessoas, vai existir história. Entendeu? Então, a África, a gente tem que lembrar que Egito foi a primeira potência mundial. Entendeu? Então, aquilo que a África hoje né? As crises que se vivem na África estão acontecendo como a consequência da invasão, né, macabra, né, desumana do Ocidente. Entendeu? E a África não só retiraram recursos humanos, né, em prol do interesse do capital do homem europeu, inclusive, né, necessidade da demanda do ser europeu, mas também retiraram matérias-primas, entendeu? Então, isso, de uma certa forma, ou de forma notória, tem contribuído bastante para que a África hoje esteja enfrentando essas série de dificuldades econômicas, financeiras e por aí, entendeu? Então, só lembrando que a escrita hoje que nós temos, né, surgiu na África, né? Então, hoje em dia, a mídia não se fala dessas coisas que são muito importantes para a humanidade, entendeu? Então, eles pegam o problema atual que a África enfrenta e ignoram os causadores, os que causaram estes problemas. Isso que é o absurdo. Entendeu? Então, como dizia um pastor que me convenceu, falou que vamos pensar que a Europa que amaldiçoou a África, entendeu? A invasão europeia na África é o principal problema até hoje que a África enfrenta. Porque até hoje, por exemplo, hoje o europeu não precisa ir lá para invadir a África fisicamente, mas em termos da geopolítica, né, é notório que a influência europeia na África é algo muito inquestionável, entendeu? O homem europeu, ou seja, a mídia europeia é que determina quem é intelectual, quem é inteligente, quem é um africano inteligente, né? Isso também influencia na escolha política, no momento das eleições, né? Então, a Europa, como um todo, né, mesmo aqui, eles dão opinião, eles acham, como o colega falou, acham donos do mundo.
entendeu? Então eles dão os seus pareceres, mesmo que não são pedidos, né? Entendeu? Então, de uma certa forma, eles tentam apagar a história da África, mas isso é indeletável, entendeu? Enquanto existir humanidade, vai existir a história da África, entendeu? E não é por acaso que se diz que a África é o berço da humanidade, é por causa dos feitos que o homem africano preto, né, tem feito. E agora, a gente tem visto essa história de antes aparecer, quer dizer, tem surgido historiadores, pessoas que fazem essa escavação, digamos, histórica desse mundo que havia antes, né? Tem aparecido. Inclusive o Brasil vai ser muito importante, né, para escavar isso, né, porque um português, um historiador português, dificilmente que ele assuma que nós não descobrimos os africanos. Porém, nós invadimos, roubamos, fomos lá roubar, não descobrir. Nós não levamos a civilização, porém levamos a pobreza para a África. Mas hoje o Brasil tem contribuído bastante para esse conhecimento crítico, para começarmos a ver aquele processo de colonização, ou seja, aquilo foi uma invasão, né, macabra. Eu digo assim, é preciso que a África se una muito mais, que tente criar as condições, né, bélicas para se defender e para impor que a Europa faça uma indenização justa pelos danos que causou ao continente africano. Entendeu? Porque não vamos dizer que não, já passou, já é tarde, vamos unir. Como é que vamos unir se algum problema ainda existe? Então a África precisa ser indenizada pelos danos que foi causado, né? O que faz com que até hoje continua deparando com séries de problemas que precisam ser saneados. E no mundo capitalista, se não houver recursos humanos para resolver esses problemas de educação, de saúde, não tem como. Então, essas riquezas que foram retiradas precisam ser devolvidas para a África em outras formas. No mundo capitalista, muito provavelmente isso dificilmente vai acontecer, né? Porque é da natureza do sistema a exploração. E o Michael colocava aqui antes aí nos bastidores, né, sobre essas diferenças que existem no continente africano, justamente as diferenças da colonização, né? O Portugal foi de um jeito, a Inglaterra de outro, França, Bélgica e tal. Como é que isso repercute no hoje, nessas diferenças? Supor, por exemplo, a África do Sul, onde o conflito racial é muito forte, né? Em outros países onde a população negra é maior e tem menos esse conflito. Como é que isso aparece, essas diferenças hoje no continente? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da história africana pré-colonial que tu iniciou com ele. Como qualquer outro povo, né? Nos dias atuais a gente fala de África como um lugar, aquele continente, né, nos seus limites, assim, o que a gente vê no mapa. Mas na verdade, assim, a África porque sempre teve contato com outros povos, do Médio Oriente e tudo mais, entendeu? Inclusive o próprio, que muitos mencionam como Egito. Mas não só o Egito. Tem muitos povos africanos, né, ao longo do que a historiografia Europa chama de Idade Média. Então, esses povos africanos teve contato com outros povos. Então, é importante falar isso porque esse mito, essa ideia ainda é muito propaganda, né, na cabeça das pessoas, de que o Saara foi uma barreira entre os do norte e os do sul. Entendeu? Existe sempre contato. Entendeu? Porque essa teoria surgiu para dizer que para alimentar, para servir como base para tirar o Egito fora da África, porque viu-se que o Egito foi uma grande civilização. Então, foi importante tirar o Egito fora da África, já que é uma grande civilização, e se tu vai dizer que os africanos não têm história, então, por que o Egito? Então, o Egito, então o que se fez? Tira o Egito da fora da África, construiu teorias a partir do Seligman, esses caras, a partir da invasão do Napoleão para o Egito. O Egito, na verdade, foi invadido por vários povos, mas o século XIX foi o auge do racismo, entendeu? Porque ali também se formalizou ideias, a ideia de raça foi defendida assim, cientificamente, falo cientificamente entre aspas, porque o que chamamos de racismo científico, porque não existe racismo científico, são pessoas
que tentaram, através da ciência, provar que a raça, determinada raça, grupo racial, é maior que o outro. Então, a história africana, como do Império de Mali, entendeu? Não só do Império de Mali, vamos ter grandes civilizações africanas. Então, essas civilizações serão ignoradas, entendeu? Para inventar uma África, entendeu? Para o próprio europeu. Então, assim como muitas civilizações aqui, americanas, ameríndias, entendeu? Então, essas civilizações serão ignoradas. E muitas delas, muitos arquivos que eles vão encontrar, vão queimar, entendeu? Sobre diferentes formas de colonialismo dessas potências europeias na África. Então, na verdade, assim, existe um ponto central. A ideia de civilizar o africano. Entendeu? Então, foi uma iniciativa unilateral das próprias nações europeias. E quando chega na África, porque eles queriam sugar a África, mas para isso tinham que inventar alguma coisa para justificar isso. Mas dentro dessas colônias africanas, cada civilização, bom, Vicente Copoia vai dizer que a colonização europeia, não, inglesa, ela não agia diretamente, não, queria formar o africano nesse contexto e para que esse se autogovernasse, entendeu? E o colonizador português, o que ele fazia? Ele se interagia, queria criar uma sociedade, foi propaganda na época na década de 60, tem imagens, né, de que tem uma frase que eles sempre diziam, que Deus criou raças, branca, negra, mas o português criou mestiço, entendeu? Tipo, essa ideia de misturar essas, porque já com as chamadas províncias do ultramar, Portugal incentiva a migração dos brancos. Então, essa ideia de misturar, de que os brancos e os negros viviam harmonicamente, era, na verdade, uma forma de escamotear a segregação racial que existia nas colônias. Entendeu? Porque como é que tu vai dizer que as pessoas viviam harmonicamente? Se é que, para ser um cidadão português, o chamado indígena, aquele nativo africano, devia deixar a sua cultura. Entendeu? Devia deixar a sua cultura para se assimilar ao português. Assimilar significa viver a cultura do branco, mas nunca será branco. Você seria português de segunda classe. Como aqui, né? Na verdade, também são coisas muito parecidas, né? Que vivemos aqui, porque aqui também sempre se falou em democracia racial e tal, e hoje a gente vê o quanto que essa questão do racismo ainda é fortíssima aqui no Brasil. Mas enfim, vamos encerrando esse bloco, a gente já volta. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje falando sobre África. E uma das coisas que sempre o Nildo Orix, né, que é nosso companheiro aqui do IELA, sempre fala com muita ênfase, né, sobre essa questão da relação Estados Unidos e África, é justamente a participação de Cuba nesses momentos de lutas por libertação na África, que os cubanos eles deixaram lá no território africano mais de 3.000 corpos mortos, né, ou seja, se colocaram a serviço da libertação dos seus irmãos, né. E isso mostra quando se fala sobre a discussão, por exemplo, do racismo na América Latina, né? Que ainda tem muito racismo e tal, mas a gente se deixa de falar dessa contribuição cubana, né? Que foi extraordinária, não só no sentido de levar a arma, levar a ideia de revolução, mas também levar os corpos, né? Que caíram em combate, né? E a gente conversando aqui também com o Romão, ele lembrava, né, da contribuição de Cuba na questão da escola de medicina e tal, né? Então eu queria que vocês pudessem, agora nesse último bloco, trazer um pouco essa reflexão, né, de quanto que se pode caminhar juntos, né? O continente africano, temos uma história com algumas semelhanças, nesse futuro que se orienta aí, né? Justamente nesse momento em que se discute tanto a questão do racismo, né? Que se discute tanto, enfim,
essa africanidade, inventada ou não, né? Então, como é que vocês percebem esse movimento América Latina-África? Pode ir. Bom, primeiramente eu gostaria de ressaltar o seguinte: as línguas africanas, entendeu? Essas línguas dos povos africanos não são dialetos, elas são línguas. Eu estava assistindo um discurso de Antônio Oliveira de Salazar, em 1963, que fala exatamente que se as línguas europeias, português, a língua que segundo abre aspas, a língua que ensinamos a essa população não são superiores aos seus dialetos. O trabalho que os missionários estão fazendo com essas populações não são superior às suas feitiçarias, entendeu? A ideia de que o cristianismo, a religião do europeu, é melhor que a religião do africano, que a língua é um elemento cultural, entendeu? Nasce e como assim outros elementos que um determinado grupo social construir ao longo da história. Então, em relação à África e à América Latina, entendeu? O Brasil, por exemplo, vou dar exemplo no Brasil, o Brasil tem muito, acho que mais de 50% da sua população que se declara como afrodescendente. Então, essas populações têm um vínculo, de alguma forma, com a África. Então, não só isso, o pensamento americano, cubano, assim, influenciou muitos líderes africanos. Então, temos esse laço histórico, entendeu? Então, porque o continente americano, aqui a América Latina, foi colonizado primeiro antes do continente africano, entendeu? Então, essa experiência que essas populações já têm com o próprio invasor, com o próprio europeu, também serviu para os líderes africanos na década de 50 pós-guerra. Os africanos tinham, vamos ter muitos relatos, principalmente nas minhas entrevistas da pesquisa, muitos africanos tinham medo do branco, porque é algo que foi cultivado na cabeça do branco, entendeu? Por exemplo, o próprio Vincent Kupoya relata isso. Muitos africanos foram tirados das colônias para lutar na Segunda Grande Guerra. Primeira e Segunda Grande Guerra, tanto no lado dos aliados. Essas populações viram na frente de batalha que os brancos morriam, tinham medo de frio, tremiam. Eles começaram, olha, essas pessoas são iguais a nós. Então eles começaram a desmistificar o pensamento anterior de que o branco era raça diferente e superior a ele. Então foi uma das ideias muito interessantes para marchar para a descolonização. Entendeu? Então, o Brasil, quando a Guiné-Bissau se tornou independência, por exemplo, foi um dos primeiros a reconhecer a independência da Guiné. E também a UFSC foi um dos primeiros universidades brasileiras a receber os africanos, os guineenses aqui. Entendeu? Então, é um laço que construímos ao longo da história, desse tempo todo, um laço histórico que vai beneficiar ambos os países, porque a nossa estadia aqui, por exemplo, a gente partilha o que a gente sabe, entendeu? A nossa experiência, a nossa cultura com os brasileiros, e afro-brasileiros, e euro-brasileiros também. Então, isso é muito importante. Mas sabemos também que aqui no Brasil é um país colonizado. O pensamento europeu ainda vigora aqui, a colonialidade. O que significa que é um país também onde existe esse elemento racial, a ideia de racismo, entendeu? Então, existe aqui no Brasil. Então, negar isso não adianta. Negar isso não ajuda a própria sociedade, porque muitas pessoas acreditam que isso não faz parte de mim. Às vezes, você entende que algo vai te afetar quando você sair de frente da tua casa, encontrar uma pessoa que, dispara alguma coisa contra ti. Mas tu não sabe que é fruto da violência estrutural do próprio Estado. Entendeu? É uma longa caminhada aí, né? E tu, Romão, como é que analisas aí esse futuro dessa nossa relação, né? África e América Latina? Bem,
vou falar especificamente do Brasil, né? A África, né? Então, essa relação vai depender muito do regime político, entendeu? Do poder, ou seja, da estrutura que estiver no poder. Por exemplo, se formos avaliar no mandato anterior, né, do presidente Bolsonaro, ele não reconhece muito essa dívida histórica que o Brasil tem com a África, entendeu? E opostamente do Lula, entendeu? Que reconhece essa dívida histórica e inclusive faz algo para que essa relação possa ser mantida, entendeu? Criou uma universidade muito importante no Nordeste chamada a Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, em que ele disse assim: ontem eles foram trazidos escravizados, hoje eles vão vir como pesquisadores, professores, estudantes, entendeu? Então essa relação vai depender muito do regime político que vigora no Brasil, entende? Então, enquanto que para a extrema-direita isso é um desperdício, né? Vamos pensar o Brasil, entendeu? Eles não têm um pensamento geopolítico crítico, né? Que para eles o Brasil só precisa dos Estados Unidos e a Europa, ponto final. O Brasil nem precisa da América Latina, entende? Até o ponto que eles criticam os investimentos, ou seja, que o Brasil faz nos países da América Latina, que não é um investimento vil, porque o Brasil não vai somente estar a doar recursos de uma forma sem recompensa, entendeu? Na relação internacional a gente se coopera para ganhar hoje ou para ganhar num período mais tarde e tal, mas ninguém desperdiça o seu recurso para doar qualquer povo. Não existe doação nas relações internacionais, né? Os povos se cooperam por causa de interesses mútuos que existem entre ambos os povos. Então, se o Brasil investe na Argentina, pode ser uma refinaria lá, é porque tem algum interesse na América Latina, ou seja, na Argentina, para ganhar daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Então, embora que, infelizmente, nem todos os líderes políticos brasileiros pensam assim. Para alguns, isso é desperdício, mas que não é, entendeu? Então, o Brasil precisa se manter essa relação com a África, porque uma parcela significativa do povo brasileiro é oriundo da África, como o colega falou. Entende? Embora que se crie uma narrativa no Brasil que faz com que o preto africano, ou seja, o preto brasileiro, às vezes não se sinta muito orgulhoso com esse seu passado. Hoje, percebe-se que os que são descendentes europeus se vangloriam muito. Eu sou descendente alemã. Então, mas dificilmente você vê um preto ou um afro-brasileiro se dizer eu sou descendente africano, por causa de uma narrativa racista, preconceituosa, que vai fazer com que o preto se sinta, quer dizer, ser preto é sinônimo de ser um ser humano de subclasse, de uma classe inferior, entendeu? Então, isso também é um efeito de racismo, entendeu? Mas, enfim, é necessário que essa relação seja mantida, como a de Cuba com a Guiné-Bissau, que hoje temos uma faculdade de medicina na Guiné-Bissau, que é sustentada pela Cuba, professores cubanos. Então, Brasil e África, ou América Latina e África, têm uma relação histórica indissociável. Enquanto existir humanidade, vai existir essa história. E é muito importante, né? Isso a gente poderia falar de milhões de outros temas aqui, a exploração que continua, o roubo, a violência, a divisão, tudo isso que ainda o capitalismo, através dos grandes países, né, continua fomentando na África para que a África continue subjugada, como a América Latina. Tem muita coisa para falar, né? Mas, enfim, o nosso programa já está encerrando. Outra hora a gente volta falando sobre vários aspectos, né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, foi muito legal, né? E a gente volta daqui a pouquinho com mais um programa Pensamento Crítico. Grande abraço, tchau!